A História da Esperança, Evento 3. Olá, amigos! Seja bem-vindo! Vamos falar mais uma vez sobre a Bíblia. Hoje nós estamos no terceiro evento, estamos utilizando a revista A História da Esperança e estamos aqui no evento 3. No vídeo anterior, nós falamos sobre a criação, os 6 dias da criação. No primeiro dia Deus criou a luz, segundo dia foi a divisão dos firmamentos, terceiro dia foi separação da terra e os mares, quarto dia foi os objetos no espaço, as estrelas, os planetas, lua e sol. No quinto dia foi peixe e passarinhos e no sexto dia foi os animais terrestres. A gente terminou a última gravação com uma pergunta. E aí o que faltou na nossa história dos 6 dias? E o que faltou fomos nós, os seres humanos. Então hoje nós vamos falar só desse evento, a criação do homem. Por quê? É um evento muito especial. Não somente porque nós somos homens e fala de nós, mas é porque é um ato muito especial de criação na parte de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre como é tão diferente do restante da criação. Então, abre a sua Bíblia comigo para o livro de Gênesis, os primeiros versículos, capítulos 1 e 2. E enquanto você procura, eu vou lembrar que no final do vídeo vamos colocar os contatos para, se quiser entrar em contato com a gente, ou para pedir uma revista, pedir um estudo em particular, fazer alguma pergunta, que nós estamos às ordens. Então, vamos ler capítulo 1, versículos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós vemos que ainda no sexto dia da criação, a gente disse na semana passada que no sétimo dia Deus descansou, não porque ficou cansado, mas quer dizer que ele encerrou a criação. Então, a criação do ser humano ainda continua no sexto dia, junto com os animais terrestres. O que há nesse versículo que nós vemos que é diferente, que faz o homem especial? Bem, menos importante, mas nós vemos que, em primeiro lugar, Deus deu para o homem domínio. Nós limos em versículo 26, tenha ele domínio sobre os peixes e aves e animais. Então, o homem foi criado e colocado numa posição de autoridade, vamos dizer. Ele é um tipo mordomo, como é a palavra que a Bíblia usa, ou um gerente hoje em dia que a gente diria, um caseiro, em que nós cuidamos da criação de Deus. Nós temos domínio, nós temos autoridade sobre a criação e também uma responsabilidade diante dele. Isso quer dizer que nós temos uma posição mais alta do que os animais. Mas a coisa mais importante que a gente vê nesses versículos, diferente dos animais, é que o homem, e somente o homem, foi criado à imagem de Deus. Agora, é claro que isso não se refere a alguma imagem física. Jesus mesmo disse que Deus é espírito e devemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Deus não tem um rosto, Deus não tem mãos, não tem um corpo físico. Ele é somente espírito. Então, não é fisicamente que a gente tem uma semelhança a Deus. Deus não é um velho barbudo, um gringuinho lá no céu, nem homem nem mulher. Mas nós fomos feitos na imagem de Deus. Como assim? Alguns dizem que é porque nós temos inteligência. Bem, alguns de nós. Alguns de vocês. Mas nós somos mais inteligentes que os animais. De vez em quando até dá para duvidar. Aqui em casa temos uma cadela que ficava escapando e eu não consegui descobrir como é que escapava. Talvez eu perdia para a cadela nesse caso. Mas, em geral, o ser humano é mais inteligente que qualquer animal. Talvez se refere ao fato que nós temos um senso moral. Um cachorro não tem um senso de certo e errado. O cachorro faz o que o cachorro faz. Outra possibilidade, às vezes
no debate é a questão espiritual. Ou seja, o homem tem algum aspecto espiritual que os animais não têm. Mais importante, vinculado com isso, é o fato que o ser humano ele tem uma alma. O ser humano tem uma parte, a Bíblia diz, que permanece depois de morrer o corpo. Paulo disse que quando a gente morrer como servidor de Deus, para ser ausente do corpo é ser presente com Deus. Então, imediatamente, aquela parte eterna de nós vai para a presença de Deus, para os que são os seguidores de Deus. Então, qual desses é? Eu acho que é um pouco de todos, mas creio que o que mais reflete a intenção de Deus nesse versículo é a parte espiritual. É isso, acima de tudo, que o homem tem, que os animais não têm. Agora, é importante enfatizar que o homem é diferente dos animais. Inclusive, o homem não é um animal. Eu procuro não dizer os outros animais, porque nós não somos um de muitos animais. Fomos criados independentemente de num ato especial de Deus, que nós vamos enfatizar daqui um pouquinho, esclarecer. Mas o homem foi feito na imagem de Deus. E é interessante que tem algumas características que somente o ser humano tem. Por exemplo, para começar com o mais simples e talvez uma coisa que nunca passou na sua cabeça, polegar. A mão do ser humano é a única mão que pode fazer isto. O macaco, se olhar a mão de macaco, ele faz assim. O homem faz isso, ele tem um polegar oposto aos dedos. Nenhum animal tem. O urso panda chega mais perto, mas não chega. Você olha o macaco que pega, você pensa no sarué, você pensa no guaxinim, todos eles têm uma mão diferente da nossa. Uma coisa simples, mas ao mesmo tempo uma coisa grande. Nós vemos que o ser humano é o único que tem uma língua. Cachorros latem, conseguem se comunicar, mas comunicar não é língua. Eles não têm gramática, eles não têm vocabulário, não têm sotaque. Você traz um cachorro dos Estados Unidos para aqui para o Brasil e você leva um cachorro brasileiro lá para a China e todos eles conseguem latir e se comunicar um com o outro. Por quê? Não tem língua. Nós vemos que o ser humano é o único que tem civilização, que tem cultura, que varia de região a região. Gato faz aqui no Brasil o que um gato faz na África. A cultura não muda dos animais, enquanto o ser humano muda. Somente o homem tem uma consciência. O conceito de alguma coisa pode ser certa ou errada. Nunca um cachorro correndo atrás de um gato vai frear de repente e diz: sabe uma coisa? Eu acho que é muito chato a gente correr atrás de gato. É errado isso. Eu vou fazer do gato meu amigo e tratar bem. Não vai acontecer, não tem consciência. E por último, a gente vê, acima de tudo, que os animais não têm religião. Agora, aqui no Nordeste, eu já fui visitado durante um culto por gato, por cachorro, por passarinho, por morcego, por vaca. Tudo já entrou alguma vez ou outra no culto, mas só está invadindo o espaço. Nenhum chegou, pegou uma Bíblia, um cantor cristão e começou a louvar a Deus. Não tem religião. Pelo outro lado, todas as culturas humanas que eu conheço têm alguma religião, alguma espiritualidade, algum conhecimento que existe algo invisível mais poderoso que ele. Então, o homem é muito diferente dos animais em vários aspectos. E esse versículo explica por quê. Fomos feitos à imagem de Deus. Em versículos 28 a 31, a gente continua lendo. E Deus os abençoou, falando do homem e a mulher, e disse: sejam fecundos, multiplicam-se e encham a terra e sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que hão de dar fruto. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom.
houve tarde e manhã, o sexto dia. Então aqui nós vemos algumas coisas interessantes, nem todas muito importantes, mas a gente vê, por exemplo, que Deus deu toda a erva, planta, para o homem comer. Ou seja, o homem original era vegetariano. Não somente o homem, mas todos os animais. Já imaginou um leão lá comendo uma salada? Uma onça chupando manga? Mas antes, no jardim, Deus criou assim. Outra coisa que a gente vê aqui nesses versículos é que o homem tem a ordem de multiplicar, como Deus deu para os animais, e encher a terra, para espalhar, não para ficar agregado, mas reproduzir e encher a terra com descendentes. Isso Adão e Eva mais tarde fizeram, e é uma obrigação também que nós temos para reproduzir a continuação da nossa raça depende disso. Mas a terceira coisa que Deus falou aqui, novamente, é que o ser humano tem domínio sobre a terra. Nós temos autoridade, nós temos direito, temos até a responsabilidade de usar a terra, mas de usar bem. Imagine um homem que tem 2 lojas. Então ele emprega alguém para ser gerente da segunda loja. Aí depois ele descobre que esse gerente, ele não está fazendo manutenção de um prédio. Pelo contrário, ele está até quebrando as coisas. Chega o amigo do gerente, ele vai dando as coisas de graça que pertencem ao dono e fazendo uma bagaceira terrível. O que é que o dono vai fazer quando ele chegar? Vai botar esse gerente fora. Talvez botar até na cadeia ou pelo menos no tribunal, na justiça. Por quê? Estava abusando aquela autoridade. E nós, como seres humanos, nós temos uma autoridade, nós temos domínio sobre o mundo, mas devemos usar sem abusar. Se precisar cortar uma árvore, corta. Mas não deve raspar a terra e deixar a chuva levar a terra. Se precisar matar um animal para comer ou se defender, pode matar. Mas não deve sair matando os animais só pelo prazer. Se quiser ou precisar cavar para achar um barro especial ou até tirar alimentos da terra, pode. Só tem que fazer sem destruir tudo, porque nós temos domínio, mas também nós temos uma responsabilidade diante de Deus de usar e cuidar daquilo que pertence a outro, como um bom gerente aqui da terra. Em versículo 7, capítulo 2, nós vamos mais um pouco sobre como a criação do homem foi especial. Versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como foi que Deus criou o restante da criação? Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Ele disse, haja plantas, e as plantas surgiram e cresceram. E disse, haja passarinhos ou estrelas, e aconteceu. Só disse, haja. Mas com o homem foi diferente. Deus não disse, haja homem. Deus tomou o tempo de formar por si mesmo do pó da terra, de soprar o fôlego da vida nas narinas do homem, de formar e fazê-lo a imagem de si. Nós vemos aqui, eu acho que uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, a criação do homem, porque o homem foi criado para ser um amigo de Deus, para ser um companheiro de Deus, para ser alguém com quem Deus pudesse conversar e falar, passar tempo por amor e amizade. E até hoje permanece esse desejo na parte de Deus. Então nós vemos o carinho que Deus usou com a criação do homem. Capítulo 2, versículos 8 e 9. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagine um paraíso, como nunca visto aqui na Terra desde o então. Todo tipo de flor, de árvore, de planta linda, Deus colocou nesse lugar, esse jardim, na região de Éden. Nós lemos mais em frente
que tinha 4 rios que nasceram naquele jardim, naquelas terras, e colocou o homem lá. E lá tinha 2 árvores muito especiais. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o conhecimento do certo e do errado, o conhecimento do pecado. E colocou Deus nesse paraíso para viver. Nós lemos que à tarde Deus vinha para esse jardim e andava e conversava com Adão e também com Eva. Mas que alegria, que gozo, que prazer, que paraíso era esse. Em versículos 15 a 17, nós lemos mais um pouquinho sobre o estado de Adão e Eva nesse jardim. Versículo 15 diz: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus colocou Adão e Eva no jardim, mas é interessante, Ele os colocou lá não para sentar e ficar olhando o tempo passar, mas para trabalhar, para cuidar. O trabalho não é um castigo de Deus, é um prazer da vida, é oportunidade para fazer alguma coisa, para contribuir, e é uma obrigação que todos nós temos. Inclusive, a Bíblia condena fortemente ficar ocioso sem fazer nada. A preguiça são coisas que, para Deus e para o cristão, procurar aquela vida parada é uma coisa que não deve ser alvo daquele que quer agradar a Deus com a sua vida. Então, Adão e Eva foram colocados para cuidar do jardim. E só tinha uma regra: pode comer de tudo que tiver aqui, menos de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na hora que você comer, no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Vida simples. Quantas regras e leis nós temos hoje em dia? Não dá nem para contar. São milhares, talvez milhões. Mas Deus colocou para Adão e Eva só uma regra. Em versículos 18 a 25, nós lemos a segunda parte dessa criação da raça humana. Em versículo 18, o Senhor disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu tenho falado de Adão e Eva, mas na leitura só temos lido da criação do homem, que foi colocado no jardim. Adão deu nome para todos os animais, em versículos 19 e 20, mas não achou nenhum animal parecido com ele, nenhum animal com quem ele pudesse ter uma amizade igual a ele. Então, em 21, nós lemos: O Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e ficou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós vemos que Deus do homem criou a mulher para ser uma companheira idônea, para ser uma companheira digna dele, não para ser uma escrava, nem para ser um chefe, mas para ser uma companheira. Tirou da costela do lado do homem e criou a mulher. Por quê? Porque não criou separado. Para mostrar que os dois são um. A união, o casamento de um homem com mulher é um relacionamento pelo resto da vida, mas é o que completa. Os dois sem o outro sempre sente que está faltando alguma coisa. Não estou dizendo que tem que se casar, mas em geral, até o homem mais forte no mundo precisa de uma mulher para acompanhar e o vice-versa. Outra coisa interessante é que quem instituiu aqui o casamento e definiu o casamento é Deus.
E a definição que ele tem de casamento é nesse versículo. O homem vai deixar a sua mãe, seu pai, largar a família e vai conviver com sua mulher. Deus criou um homem e uma mulher para serem casados. E, em final, para vermos o paraíso completo que era esse jardim, nós vemos que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós vemos uma inocência. Adão e Eva eram como duas crianças. Não tinha a menor ideia de maldade. Uma coisa bonita é ver o que as crianças fazem. E às vezes falam coisas que a gente diz, não pode fazer isso. Mas eles não sabem. Não têm ideia da maldade que os adultos colocam nas suas ações. E Adão e Eva eram assim. Estavam pelados, mas não tinham a menor ideia de que era uma coisa inapropriada ou não devia ser. Mas que paraíso! Um lugar lindo, cheio de plantas e de flores, sem perigo, sem maldade. Não precisava de exército, não precisava de polícia, não precisava de médico. Ninguém adoecia, ninguém morria. Só tinha uma regra. Não tinha ladrões e cobras venenosos e essas coisas desagradáveis. Mas o nosso mundo é assim hoje em dia. Nós vivemos nesse paraíso? Não. E o que será que mudou? Bem, isso vai ficar para os próximos 2 estudos. Então, agradeço a sua presença e até já. Tchau.